Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma das nossas aulas de redação. Já fechamos a parte da estrutura da redação e agora a gente precisa falar da competência número 4, que é a proposta ali, né, que vai trabalhar exatamente os mecanismos de articulação, sobretudo os operadores argumentativos interparágrafos e intraparágrafos. Vamos entender um pouquinho a respeito disso, certo? Então vamos lá para a nossa aula de coesão textual, que tem tudo a ver com isso, tá? Os mecanismos de articulação, eles são essenciais para que a tua redação, de fato, tenha uma relação ali de conectividade, de elementos costurados, para que ela não fique fragmentada. E esses mecanismos de articulação são mecanismos de articulação que vão te ajudar a dar progressividade no teu texto e ajudar nessas articulações. Quem são esses mecanismos de articulação? Eles são diversos e vão dar intencionalidade para o teu texto. Então, por exemplo, dentro desses operadores argumentativos, nós sempre vamos ter o quê? Relação de igualdade, por exemplo, com expressões como assim como, outro sim. Expressões de adversidade, como entretanto, o porém. Relação de causa e consequência, como por isso, o assim, e até mesmo de conclusão, como o enfim, o portanto, logo, destarte e tudo mais. Não somente as conjunções são importantes aqui, mas como também os pronomes de referenciação. São aqueles pronomes ou expressões que a gente chama de anafóricos, catafóricos, que é, por exemplo, o esta, o esse, o isso, o isto, o esta, o aquele, o aquela, o tal, que são pronomes que vão nos levar e retomar expressões ou até palavras que a gente possa utilizar anteriormente, certo? Então, nesses itens, você vai ter, para a estruturação do teu texto, os seguintes princípios. Por que eles são importantes? Porque eles vão estruturar o teu parágrafo, dando a eles essa relação, por exemplo, de causa e consequência. Sem contar que os seus períodos também vão estar estruturados a ponto de você utilizar orações mais complexas e que essas orações, de fato, tenham um sentido, uma relação adequada dentro dessa perspectiva, para elas não ficarem soltas. E as referenciações, claro, para que você possa utilizar diversos elementos que possam, de alguma forma, evitar com que haja repetições dentro do teu texto. E para eu te mostrar mais ou menos como é que isso fica no conjunto textual, eu trouxe aqui esse exemplo, que geralmente a gente encontra por aí, que tem a ver com esse mecanismo interparágrafo e intraparágrafos, tá? Mas o que eu preciso deixar claro para você? Eu vou anotar aqui para você, tá? No Enem, existem os mecanismos que são os operadores argumentativos chamados de intraparágrafos. Esses elementos intraparágrafos, que eu coloquei igual um O, tá? Intraparágrafos, eles vão estar onde? Nessa relação dentro do parágrafo, como, por exemplo, o esse, o entretanto, o assim, certo? O além disso, o ela, que é pronome, o além disso, que é conjunção, o isso, que é o elemento de referenciação. Então, esses elementos de azul vão estar dentro dos parágrafos. Eles vão estabelecer essa relação de conexão para tuas frases e períodos não ficarem quebrados. Eles são importantes, tá certo? E aí você pode ter sinônimos. Esse exemplo que nós temos foi da redação lá de 2019, do manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então você vai ver aqui que tem alguns momentinhos que o Enem até permite uma repetição. Olha, você vai ver, por exemplo, bem aqui a palavra internet, olha. Aí você vai ver que ela talvez repita, não, ela não vai repetir, mas aí eu vou ter outras expressões que vão estar no mesmo campo, por isso que os hipônimos e hiperônimos são importantes aqui também, porque olha, a rede social vai fazer essa conexão com a internet, assim como também o elemento rede social, internet, são esses dois que a gente tem, mas aí, olha, poucas pessoas repetitivas, olha, o ela aqui e o ela aqui. Então, significa que não é que você não possa repetir palavra, mas você tem que evitar ao máximo repetir palavras para você não cometer erros, tá certo? Na competência lá, a fim de mostrar que o teu texto ali é um texto mais pobre vocabularmente, não. E outra coisa importante, é importante você evitar
a repetição de palavras-chave, por exemplo, no mesmo parágrafo, né? No mesmo parágrafo, digamos que na introdução você repete lá, vamos pegar aqui, mulher, 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 né? Não, mulher, ela, dela. E uma coisa importante, evite a mesma e o mesmo no teu texto para se referir. Tipo assim, a mesma se refere... Não, a mesma não, gente, é o ela, tá certo? Ou usa um outro nome de referenciação. Então, evita aquelas expressões no teu texto como o a mesma, né? A mesma, o mesmo. Não se referem a sujeitos, tá bom? Só se for a si mesmo, tá? A nós mesmos, adequado. Mas aí você fica, né? A mulher, a mulher, a mulher. Não, a mulher, ela, a pessoa, o sexo feminino. Evite as repetições no teu texto, tá bom? Não é que o corretor de fato vai ficar contando assim, mas durante a leitura a gente começa a sentir quando fica repetitivo. E quando a gente sente que fica repetitivo, sabe, é o momento que a gente já começa a penalizar, porque de fato a gente começa a perceber essa pobreza, né, no sentido vocabular, ok? Dos mecanismos. Então, procure sempre ter, né, os mecanismos ali adequados. Nunca termina um ponto e já coloca em seguida ali uma frase sem uma conexão. Por isso que o essa, o esse contexto, nesse contexto, diante disso, por esse viés, eles vão articulando bem o seu texto, tá? E também não vai colocar de qualquer jeito, tem que fazer sentido. Senão você coloca um errado. Se você tiver uma inadequação, você já perde no mínimo 40 pontos ali na tua redação. Então, evite, porque a única competência que não admite erros é a competência 4, ok? Então, interparágrafos, eles ficam, tá? São os elementos dentro do parágrafo, do texto. E os elementos interparágrafos, que são esse rosa, inter, porque tá fora, tá? São os elementos no início do parágrafo. Que são esses que o Enem exige pelo menos 2 interparágrafos, no mínimo, na tua redação. E olha só, introdução nunca vai ter um interparágrafo, tá bom? Porque ele já é o parágrafo inicial. Mas aí você vai observar, por exemplo, que o diante desse cenário já vai estar para a gente aqui, olha, iniciando, ele já vai fazer conexão com o parágrafo anterior, então ele vai linkar, e aí ele mesmo. O por outro lado, ele também já mostra que tem o primeiro lado que já foi exposto no D1, e o portanto, que marca a conclusão de toda a realidade textual. Então, olha só como os mecanismos interparágrafos são importantes. Se quiser usar até essa ordem, use. Utilize lá, não tem problema, certo? Mas o importante é que não falte, gente, esses elementos, tá? Sempre procure colocar no mínimo 2 ali, certo? Tem gente que não coloca no D1, geralmente, mas aí eu sugiro que coloque, tá bom? Então, basicamente, é dessa forma que a gente avalia lá a competência número 4, né? A gente tem esse olhar mais macro e não contando, e repetiu 5 vezes a palavra. Não é assim. É no conjunto, né, de ideias que a gente vai lendo o texto. Aí a gente sente que a pessoa repetir, aí a gente já começa a penalizar, ok? E aí eu trouxe aqui uma redação também, que é para ir lendo e marcando com você. Primeiro vamos olhar o interparágrafo, né? Olha, já tem aqui o interparágrafo, que é o sob esse viés. Eu vou até, na verdade, eu não vou grifar aqui, dessa forma, eu vou grifar aqui com essa cor, né? A gente já tem aqui, olha, sob esse viés, que é o interparágrafo. No D12, a gente já tem o outro sim. E o portanto, olha, mesmo intercalado, mas ele está aqui. Então, os interparágrafos no início já estão tudo ok. Vamos ver o intraparágrafo aqui dentro do texto, ok? Vamos ver aqui. Na obra intitulada Brasil, País do Futuro, e aí a gente vai ver agora os intraparágrafos, né? Aqui dentro do texto. Olha lá.
Na obra intitulada Brasil, um País do Futuro, Stefan Zweig, autor austríaco, em sua visita ao Brasil, defendeu a ideia de que o país estava destinado a ser um dos mais importantes países do mundo no futuro. Aí, olha aqui. No entanto, já apareceu para a gente. 80 anos depois, as previsões do autor ainda não se concretizaram. Até essas expressões aqui, olha, ainda não, também são articuladores, tá? Não se concretizaram e os efeitos para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado, realizado por mulheres, são entraves para isso. Sendo, observa-se assim, que isso, essas expressões também servem, né, o isso aqui, ocorre porque a negligência governamental e a permanência histórica impedem a resolução da questão. Sob esse viés, é preciso atentar para a omissão estatal presente nessa problemática. Olha nessa retomando. Nessa perspectiva, o pensador Thomas Hobbes afirma que o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, você vai observando que depois de ponto, ele sempre está utilizando o mecanismo o operador argumentativo, né? Isso não ocorre no Brasil, pois, explicativo, a falta de atuação das autoridades corrobora a permanência do trabalho de cuidado não remunerado e mal pago realizado, principalmente por mulheres, que inclui cuidar de crianças e idosos, bem como os afazeres domésticos, visto que, olha o explicativo também, o governo não tem cumprido seu papel no sentido de assegurar os direitos básicos a esse grupo social, como o direito a um salário digno. Assim, as funções sociais estatais são descumpridas, agravando o problema. Você vai ver que a pessoa não vai repetindo, né? Ela vai sempre colocando mecanismos diferentes. A gente não sente repetição. Outro sim, a permanência histórica é fator importante como comparativo, constituinte desse imbróglio. Nesse sentido, consoante ao, aqui tem um erro gramatical, porque é consoante o, tá? Consoante não é acompanhado de preposição, tá? É consoante o. Consoante o pensamento do antropólogo Claudio Levi-Strauss, só é possível compreender adequadamente as ações coletivas por meio do entendimento dos eventos históricos. Desse modo, aí vamos lá, né? A questão da invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres majoritariamente pobres e vítimas de discriminação de gênero, mesmo que fortemente presente no século XXI, apresenta raízes dissociáveis à história brasileira, que foi marcada pelo machismo e pelo patriarcado. Uma vez que atitudes, explicativo, domésticas não pagas, atividades domésticas não pagas ainda são delegadas às pessoas do sexo feminino de forma quase que exclusiva. Faz necessário, portanto, que meios sejam criados para reverter-se para que, a propósito, intervir nesse óbice. Logo, o governo federal, órgão responsável pela administração federal em todo o território nacional, né, o puxa-saquismo, detalhamento, olha o verbo dever, deve estabelecer a ação, né? Estabelecer políticas públicas que garantam a remuneração e a valorização do trabalho de cuidado por meio da, lembra do meio? Por meio da utilização de verbas governamentais para propósito o pagamento de salários. Tal ação, tal retomou, né? Deve ser realizada com a finalidade, olha, com a finalidade, né? De mitigar a invisibilidade dos afazeres domésticos realizados pela mulher na sociedade brasileira e, consequentemente, combater as raízes históricas presentes nessa questão. Dessarte, o Brasil poderá se tornar, olha o futuro, efeito do efeito, poderá se tornar um país do futuro, como defendido por Stefan Zweig. Começou com Stefan Zweig, fecha com Stefan Zweig, ok? E aí, olha, nós vamos observar, olha, bem elementos expressivos realmente e sem essas repetições exageradas aqui dentro do texto, ok? Então, galera, é exatamente isso, tá? Que você precisa para estruturar o teu texto adequadamente. Se você seguir todo esse passo a passo, né, dessas aulas direitinho e os exercícios que você está fazendo aí, com certeza você já pode adquirir o curso Renata Igreja já online completo ao vivo, agora para a próxima etapa, que agora sim a gente vai começar as nossas produções textuais, realmente para que você consiga chegar na tua nota 900+. Certo? No demais, obrigado por tudo. E eu tenho certeza que a partir de agora você está bem mais preparado para encarar a redação do Enem. Então eu te vejo agora nas nossas aulas online. Até mais!